Cá estamos nós novamente para falar, né, de cultura clássica nos livros, dessa vez de uma maneira mais, né, mais literal. Né? Hoje eu vou falar especificamente de um livro, coisa que me agrada muito, coisa de que eu muito gosto. Hoje nós vamos falar aqui desse livro, né, escandaloso, barulhento, né, o mínimo que você precisa para não ser um idiota, né, de Olavo de Carvalho. Eu quero falar desse livro, da sua composição, né, das suas virtudes, né, do porquê que esse livro é interessante para nós, aí 13, 14 anos depois da sua publicação. Acho que 13, porque ele é de 2013. Então, fica aqui comigo que vamos falar de O Mínimo, do Olavo de Carvalho. Bom, eu tenho aqui nas mãos a primeira edição que eu comprei na época, né, desse livro maravilhoso, que é um livro do Olavo de Carvalho e ao mesmo tempo não é um livro do Olavo, né, 2013, isso. Porque foi uma compilação organizada, né, de artigos e trechos de aulas do Olavo de Carvalho ao longo pelo menos dos anos 80, 90, 2000, pelo jornalista Felipe Moura Brasil. Deixa eu ver se eu não estou errando o nome do homem aqui. Felipe Moura Brasil, e publicado ali pela editora Record. Né? Num momento em que o Olavo, vamos dizer assim, não tinha exatamente estourado para o grande público. Isso viria a acontecer mais ou menos nessa época, 2013, 2014, 2015, o Olavo foi, né? Depois com a eleição lá do Jair Messias, a coisa, bom, tomou toda uma dimensão da qual a gente não precisa falar aqui. Eu tenho aqui, eu gosto muito desse livro, eu tenho aqui uma outra edição, que também é a primeira edição. Eu tenho 2 exemplares desse livro, que hoje é um livro raro, esgotado, que custa caríssimo aí nas lojas de livro usado, estante virtual, etc. Eu tenho uma outra edição aqui, que eu achei aqui em Buenos Aires. Né? Tava baratinho, tava num sebo, livro em língua portuguesa. Né? O livreiro provavelmente não tinha noção do valor desse livro e botou ali não estava um preço exatamente de saldo, mas estava um preço bem acessível, bem baratinho. Logo que eu cheguei aqui em 2023 para 2024, eu achei esse exemplar aqui numa livraria, uma das primeiras livrarias que eu comecei a frequentar aqui perto de casa. Essa encadernação aqui eu fiz posteriormente. Para quem não sabe, eu sou encadernador, encadernação em couro. Aqui está dourado com folha de ouro genuína de 24 quilates. No momento eu não estou me dedicando ao ofício de encadernador. Pretendo voltar em 2027, mas isso também é um outro assunto. Então tá aqui a folha de guarda, né, bacaninha, com papel marmorizado feito por mim, artesanal. Então eu adoro fazer encadernações, adoro o livro. Então eu quero falar, né, da importância desse livro. Esse livro tem um histórico muito interessante, né? Ele, digamos, provocou e abriu os olhos de muita gente para toda uma dimensão da nossa própria cultura ocidental e do próprio drama, né, brasileiro, né, que antes parece não estava no radar da maioria de nós, né? Eu me incluo. Né? Eu conheci o Olavo um pouco antes, alguns anos antes da publicação desse livro, mas nesse momento é importante dizer que os livros mais importantes do Olavo não estavam disponíveis para compra. Né? Eles não, né, ainda não existia a Vide Editorial, que até hoje publica seus livros. Se não me engano, começou a lançar os livros do Olavo ali a partir de 2014, 2015. Né? Então, assim, o que a gente encontrava do Olavo mais facilmente era basicamente aquele livro do tradução da Daniela Caldas, né, o livro do Schopenhauer, que tinha um enorme ensaio dele, Como Vencer um Debate Sem Ter Razão. Isso foi a primeira via pela qual eu conheci o Olavo. Depois o livro do Émile Boutroux, intitulado Aristóteles, que tem um estudo maravilhoso do Olavo também, e foi o que me chamou a atenção para a genialidade desse sujeito. Eu falei, cara, esse Olavo porra... Assim, eu tinha ali nos anos 90 ouvido falar do imbecil coletivo e tal, não sei o que, tive vontade de ler, mas o livro estava sempre esgotado. Quando eu vim sebo, custava uma fortuna, e eu falei, eu não conheço tão bem esse tal de Olavo para gastar meus mangos aqui num livro que custava, sei lá, que fosse hoje 300, 500 reais. Eu sempre via livro do Olavo em São Paulo, no Rio, na Bahia,
em sebo e estava sempre absurdamente caro, né? Os livros publicados nos anos 90 e tal, sobre Aristóteles, Nova Perspectiva, que era uma filosofia da cultura, aquela coisa toda, né? O Imbecil Coletivo, não sei o quê, outros livros. Então eu tinha interesse, mas... Então assim, quando eu peguei esse livro, assim, realmente tive uma visão panorâmica. Já estava no COF, mas foi interessante. Então é um livro que hoje em dia as pessoas encontram na internet e tal, em PDF, e ele é muito bem organizado em temas, né? Então é como se fosse uma introdução, uma espécie de nova educação para além do que a gente tem aí nos nossos cânones educacionais nacionais, né? Então é um livro que fala, né, resume assim, diversos temas, portanto é um brilhante trabalho por parte do Felipe Moura Brasil. Então aqui eu vou elencar rapidamente alguns tópicos aqui, fala de juventude, né? Então assim, cada sessão traz mais ou menos 3 artigos, 3 textos do Olavo de tamanho curto ou médio. Que eu me lembro aqui não tem nenhum texto muito longo. Então são tópicos como juventude, conhecimento, vocação, cultura, pobreza, fingimento. São os temas assim, inclusive parece, pô, mas salada doida, né? Mas são temas que alguns deles aqui vão chamar muito a nossa atenção, vai te chamar mais a sua atenção ou menos, assim, mas tem para todo mundo. Fala sobre democracia, sobre socialismo, sobre militância, sobre revolução. Parte da revolução tem uns tópicos aqui que se subdividem em outros. Por exemplo, revolução se subdivide, tem um subtópico que é globalismo, manipulação, mentalidade, sociedade versus culpa, né, capitalistas versus revolucionários e por aí vai. Uma seção também que se divide em subseções, que é a seção inteligência, né? Mas pode chamar de máfia. E aí fala de uma série de temas e depois voltamos para as subseções, para as partes ou seções também que trazem alguns artigos, mais de 3 e tal, que educação, o tema da inveja, né? O tema da ciência, o tema da religião, o tema da linguagem. Né, tem textos aqui que falam sobre o tema da discussão, né, sobre discutir, fala sobre petismo, fala sobre feminismo, fala sobre criminalidade, então, assim, sobre estudo, uma seção grande aqui de textos sobre Estados Unidos, contemplando governos de Bush e de Obama. Bom, ou seja, é uma obra que pode ser contemplada de mais de um ponto de vista. Por exemplo, a primeira coisa que me salta aqui assim, à vista é que é um livro que trabalha com temas muito contemporâneos, né? Que à primeira vista, né, tocam ali no interesse de 10 anos atrás, 15 anos atrás, talvez de hoje, e temas mais perenes. Mas o Olavo tem uma virtude. Mesmo quando ele está falando de um assunto, vamos dizer, isolado, de um assunto, de um tema específico contemporâneo, ou digamos, uma picuinha política, né, que está dominando a nossa atenção no momento, ele sempre aborda esses temas ligando à sua importância universal, às origens desse problema. Ele está sempre... Então o Olavo, ao longo de toda a sua escrita, todas as suas obras, se aplica a todas as obras do Olavo, né, mesmo quando parece que ele está fazendo polêmica, como é o caso, né, do Imbecil Coletivo e dos volumes subsequentes que vieram depois, o Olavo, ele está sempre ligando aquele tema pequenininho, aquele fuxico, aquele tema de fuxico, para ligá-lo a algo maior da nossa cultura, que ele fala que vocês deveriam saber, né? Então ele busca sempre nos conduzir através de qualquer tema aparentemente banal a algo mais elevado, né, que nos faz pensar, mesmo quando você não concorda com ele. E aqui não é um vídeo feito para fazer um proselitismo de Olavo de Carvalho, né, quem é contra, quem é a favor. Não, eu acho que o Olavo, independente de qualquer coisa, é um grande escritor, né? Assim como tem grandes escritores, eu reconheço grandes escritores dentro de esferas ideológicas que não são as da minha preferência, mas que eu digo o sujeito é grande, né? Então o Olavo, ele é um grande escritor, ele escreve muito bem, ele foi um comunicador brilhante e ainda continua sendo através das suas obras, né, que seguramente seguirão sendo lidas aí, mas o Olavo tem essa virtude, né, de sempre falar de algo elevado, sem pedância, né, sem ser aquele sujeito blasé, aquele sujeito snob, né, ter uma expressão muito agradável, muitas vezes engraçada. Essa é uma outra, né,
Então, esses elementos que lhe renderam o título de barroco. Né? Agora eu não me lembro quem falou, o Olavo é um escritor barroco, ou neo-barroco, alguma coisa assim, porque ele mescla muitas, né, vamos dizer assim, estilos, mas, né, na unidade do seu estilo próprio. Então eu resolvi falar desse livro aqui, né, de maneira superficial, claro, mas por quê? Porque eu acho ainda uma excelente introdução à obra, ao pensamento do Olavo de Carvalho. Né? Em outras ocasiões eu falarei de outros livros dele que considero especiais também, mas para uma pessoa que não conhece a obra do Olavo, não sabe por onde começar, uma vez que hoje nós estamos diante de uma massa de publicações de obras do Olavo que já impõe um certo medo. A pessoa que não conhece e gostaria de conhecer fala, pô, por onde eu conheço? Eu vou numa livraria, eu entro no site de uma livraria qualquer virtual, você vai se deparar literalmente com mais de 40 títulos do Olavo de Carvalho. Né? Só aquela série de cartas de um Brasil, né? Cartas de um terráqueo ao planeta Brasil, pô, aquilo não sei lá quantos volumes já atingiu, mais de 10 seguramente. Né? Então aquilo ali, e tem muitas outras obras, frutos de curso, né? O Olavo, né? É difícil entrar na obra dele. Né? Você pode entrar por qualquer uma, né? Mas assim, eu acho que o mínimo que você deveria saber para não ser um idiota é uma obra, eu acho que é uma obra bacana, que você, inclusive, você lê na ordem que você quer, lê no ritmo que você quer, pelos assuntos que mais te interessam naquele momento. Eu mesmo, né, eu nunca li essa obra de cabo a rabo, né, assim, de maneira contínua. Eu já a li inteira, né, mais de uma vez, mas nunca o fiz de maneira assim... Né? Não, eu pegava pelos assuntos que eu me interessando e então assim, se tornou uma leitura também meio que de consulta, sabe? Assim, às vezes eu quero lembrar alguma coisa do estilo do Olavo, uma determinada visão que ele tinha, eu falei, começo por aqui antes de ir para outras, né, para outras obras de maior fôlego, onde ele se aprofunda em determinados assuntos, como livros que ele tem sobre filósofos, ou sobre o próprio Jardim das Aflições, que segundo ele próprio era a obra mais bem acabada dele, né, uma obra que tem uma densidade, uma profundidade, assim. Eu não recomendo uma pessoa que comece pelo Jardim das Aflições, né, eu gostaria de fazer um vídeo, mas, né, numa outra ocasião, sobre esse livro, que é um livro, eu acho um livro difícil, tá? E o Olavo, então, assim, ele tem uma obra muito vasta já publicada, e claro, ainda tem muito mais coisa que não foi publicada, então, né, existe uma expectativa de que obras do Olavo continuem sendo publicadas daqui a 40, 50 anos, porque há material suficiente para, né, para publicação durante muitas décadas ainda, sem exagero. Então, eu deixo aqui como recomendação essa obra que eu acho fantástica, tem a ver com um período histórico próximo da nossa sociedade, um livro que fez muito barulho, talvez para pessoas mais jovens, né, que já não fossem adolescentes ou não tinham chegado à idade adulta ainda ali por volta de 2015, provavelmente não saberão, mas se você tem interesse em conhecer um pouco do pensamento do Olavo de Carvalho, essa obra icônica da nossa época, ela ainda continua assim, um convite muito interessante para pensar certas coisas, né, muitas dimensões da vida do brasileiro, do mundo contemporâneo, da cultura clássica, né, do que o Olavo chamava de alta cultura, de muitos aspectos da mediocridade nacional, né, do abismo que é a vida política brasileira, latino-americana, né, e muitos outros assuntos que eu não seria capaz de esgotar, né, mesmo que fizesse uma série de vídeos. Então, é isso, pessoal. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos que a gente posta aqui toda semana, deixe seu comentário e divulgue esse vídeo nas suas redes sociais, porque isso ajuda muito no crescimento deste pequeno canal que ora se inicia. Muito obrigado, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.